Vamos então refletir na palavra do Senhor. O tema desta mensagem, a igreja testemunhal, Depois de tantos testemunhos, vamos ver então também as lições que o Senhor tem para nós como igreja, e essa instrução voltada ao testemunho. 1 Pedro capítulo 3, versos 8 a 17. Prometo que farei o possível para ser um pouco mais objetivo que o normal, do nosso horário, mas vamos lá. 1 Pedro 3, de 8 a 17, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Meus irmãos, nós somos igreja de Cristo, chamados para fora. A igreja, infelizmente, tem dado hoje muita ênfase em vir à igreja. E o ato de vir cultuar ao Senhor é bíblico, Não questionamos isto. Mas o cristianismo não se resume em estar dentro de uma igreja, mas viver como igreja lá fora. E ser testemunha, que significa, a testemunha? Testemunha significa alguém que assistiu a um acontecimento ou um fato. E que fato é esse que nós como igreja testemunhamos? Nós testemunhamos da bondade de Deus em nosso favor. Nós fomos alcançados por sua graça. Nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito na vida do meio da igreja e na nossa vida também. Nós testemunhamos aquilo que Deus fez na história que está registrado na sua palavra. Então nós somos, por causa disso, testemunhas vivas de Jesus e de Deus aqui nesta terra. Pedro, ele escreveu aos cristãos dispersos na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, no período em que eles estavam enfrentando perseguições e sofrimentos por causa da sua fé. A principal intenção de Pedro ao escrever a carta era de encorajar os cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante daquelas provas. O cristianismo é fato que sempre foi alvo de reprovação e perseguição. Os valores cristãos muitas vezes são rejeitados, ridicularizados, e podemos às vezes nos sentir desencorajados e até mesmo intimidados por causa da verdade de Cristo que vivemos. E é fato que o testemunho da igreja, infelizmente, não tem sido a melhor.
hoje em dia, até mesmo porque as redes sociais propagam tudo isso, né? Nós acabamos propagando também, e tanto que um pequeno exemplo é que pelas redes sociais nós sabemos o que os nossos irmãos estão fazendo, né? Aquilo, a vida, o dia a dia, enfim, e isso acaba também propagando calúnias, acaba propagando, não estou falando que nós fazemos isso, mas a mensagem contra a igreja de Cristo acaba também tendo voz, né? De uma forma mais intensa em todo mundo. Então, como ser uma igreja testemunhal diante de uma sociedade onde muitos estão em busca de Deus, enquanto outros têm repelia quando o assunto é igreja, pastor, crentes? Como então nós podemos ser uma igreja testemunhal? A partir deste texto que nós lemos, nós vamos então seguir as orientações de Pedro para aquela igreja local, e por esta mensagem estar na palavra de Deus, é naturalmente que ela se aplica ao nosso dia a dia. Então, a primeira forma que nós temos de ser uma igreja testemunhal é sabendo quem somos nós em Cristo. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Nós não somos em Cristo santificados por causa das nossas obras, nós sabemos disso, porque Deus nos escolheu porque nós somos melhores que outros. Não, pelo contrário, pela graça do Senhor, Ele olhou para nós com compaixão, nos encontrou completamente perdidos na vida que vivíamos, nas crenças que tínhamos, nos ensinos que aprendemos, que fugia da verdade das Escrituras, às vezes numa cultura religiosa, mas hoje nós somos salvos pela graça, o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos filhos de Deus, e esse Deus que não nos abandona jamais, um Deus que abre portas, e um Deus que fecha portas quando precisam ser fechadas, e que às vezes, infelizmente, nós nem compreendemos isso, mas em tudo devemos dar graças. Então, quem é você em Cristo? Eu e você precisamos ter esta convicção de que nós somos filhos de Deus, por causa do seu amor, e não por algo que nós fizemos. A nossa identidade cristã, ela não está fundamentada na aceitação social, nem na rejeição social. A identidade cristã, ela não está fundamentada na performance moral ou religiosa, porque nós somos comportadinhos, então lá fora nós vamos ser aceitos, nada disso. A nossa identidade cristã, ela também não está fundamentada nas conquistas pessoais desta terra, porque eu sou uma pessoa próspera, então eu sou abençoado por Deus. Isso não dita, isso não é fundamentado, não está fundamentado na palavra de Deus, as nossas condições físicas desta terra com a nossa vida cristã. E por fim, a identidade cristã não está fundamentada nos sentimentos emocionais, porque eu consigo sentir a Deus, aleluia, e então isso me faz um crente. Não. A identidade cristã, ela deve estar alicerçada nas afirmações bíblicas sobre a salvação. A identidade cristã, a nossa identidade, ela deve estar alicerçada na obra redentora de Cristo na cruz, porque Ele morreu uma única vez para o perdão dos nossos pecados, e como já sabemos, quando entendemos a obra redentora de Cristo e nos entregamos a Ele, Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A identidade cristã está alicerçada também na adoção como filhos de Deus. Ele nos amou de tal maneira e nos aceitou. Tem um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus nos alcançou, independente daquilo que fazíamos ou deixávamos, ou daquilo que fazíamos ou não.
Mas nós fomos então, por causa da graça, adotados como filhos de Deus, e a nossa identidade cristã deve estar alicerçada na presença e habitação do Espírito Santo em nós. Por fim, na esperança da vida eterna e da ressurreição. Aqui o maior milagre que Deus fez por nós, mudar o nosso destino eterno a partir da sua misericórdia e a nossa fé que vem do próprio Espírito que passa a habitar em nós. A nossa vida, ela revela, a minha vida ou a sua vida revela o nível de compromisso cristão pessoal. Como assim? Quem sou eu em Cristo? Então eu preciso observar a minha vida. Como estou vivendo a minha vida na questão da adoração a Deus? Será que eu tenho adorado ao Senhor? E nós sabemos que adoração aqui não se trata de cantar apenas, né? Não se trata de um momento de adoração, não. Mas a minha vida ser uma vida de real adoração perante a sociedade. A minha atitude também revela o meu compromisso cristão pessoal a partir da evangelização, o meu compromisso em ganhar pessoas para Cristo. Se eu percebo pessoas carentes da graça de Deus e aproveito daquelas oportunidades, isto revela o meu nível de compromisso com a identidade que eu tenho. Uma vez que eu sou cristão, então eu vivencio isso de fato, na minha vida de adoração, na minha vida de evangelização, no meu compromisso com a comunhão com a igreja, a necessidade sim de andar no meio do povo de Deus, com o povo de Deus, no caso, vindo adorar ao Senhor, e podendo também visitar os nossos irmãos. E por quê? Porque a igreja, Deus distribui dons para a igreja, e eu preciso então dos irmãos, e os irmãos precisam de mim, e juntos nós podemos usufruir dos dons que Deus distribui à igreja para a edificação dela. Como está o meu nível de compromisso? Alegrei-me quando me disseram, vou ficar em casa domingo? Ou alegrei-me quando me disseram, vamos à sorveteria? Né? Não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos em um culto nos lares, vamos em um pequeno grupo, vamos a um estudo bíblico, vamos passar um tempo salmodiando, vamos visitar os nossos irmãos. Eu lembrei agora aqui do seu Arthur, lá de Cuiabá, acho que já chegou aos seus 90 anos, ele tem uma empresa de pneus, onde nos conhecemos, e ele era impressionante, era chegar ali no Carajás, a loja dele, e a gente sentava ali no sofazinho, e o assunto era a Bíblia, o assunto era a igreja, e ele usava a empresa dele para ganhar pessoas para Cristo, para edificar os irmãos que chegavam ali, naturalmente muitos clientes cristãos, e nós éramos edificados quando estávamos ali. Então é estar com o povo de Deus. Eu preciso entender como cristão, de que eu preciso estar no meio do povo de Deus, seja no templo ou fora dele, mas eu tenho um time que eu torço, e que é o time de Cristo, e nós precisamos andar juntos. Também a minha vida revela o meu nível de compromisso cristão, pessoal, com o discipulado, a missão de ensinar a Bíblia para outras pessoas, e por fim, o serviço cristão. Estamos sempre prontos a servir, né? Esse corre-corre do dia a dia, muitas vezes nos pega aí cansados, às vezes até fadigados de tantos compromissos, mas e a minha disposição em servir pessoas, né? Isto vai testificar, quando eu me disponibilizo para servir, isso testifica o meu amor pelas pessoas, consequentemente a Cristo. Inclusive esse mesmo irmão Arthur,
ali naquela região ali, fica muitas pessoas que usam drogas, e durante o dia vão lá, pedem uma água, e às vezes pedem isso, às vezes pedem um dinheirinho, e sempre uma historinha. E um dia chegou um daqueles, e falou assim: tem como o senhor arrumar o dinheiro e tal? E aí ele foi lá e arrumou de novo, de tantas vezes que ele... E um dia um rapaz desse perguntou assim: por que você faz isso? Você vê a disposição de servir e de se doar. Por que você faz isso? Ele falou: porque Cristo faria. Cristo faria, suprindo necessidades, né? Então nós podemos conhecer aqui o nosso nível de compromisso cristão, sabendo quem somos nós em Cristo. E é sim, meus irmãos, uma oportunidade de olharmos no espelho e saber de fato o que é que nós estamos fazendo. Este é o objetivo deste ponto, de dizer como tem sido o meu compromisso pessoal com a adoração, evangelização, comunhão, discipulado e serviço. Será que eu estou em falta com algum deles? Então basta eu me atualizar com este propósito como cristão que eu devo viver. O segundo ponto: como ser uma igreja testemunhal. Mantenha um comportamento exemplar, mesmo em meio às adversidades. Esta foi a orientação de Pedro. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Versículo 13 fala sobre isso. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Ou seja, o comportamento exemplar, de um modo geral, ele é recíproco. Então eu posso servir pessoas, eu posso ajudar pessoas, e desta forma eu serei identificado como um cristão, ou não. Mas o fato de servir pessoas, isso aqui é um diferencial no meio de uma sociedade tão apressada. Uma sociedade hoje que nós fazemos parte, que dificilmente dá atenção para as pessoas, servem pessoas. Mas quando eu sirvo, quando eu ajudo, quando eu estendo a mão, quando eu faço o bem, aqui eu estou dando razão para as pessoas olharem e falarem: por que você faz isso? Assim como perguntaram para o irmão Arthur, lá de Cuiabá. O comportamento exemplar não nos isenta também de enfrentarmos oposição ou até mesmo perseguição. Esta era a realidade do contexto de Pedro. Mesmo eles vivenciando o evangelho no meio daquele povo, eles então eram perseguidos e estavam então se questionando: mas por quê? O que está errado? Então Pedro lembra-os de que Cristo também foi perseguido. Jesus disse: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Então nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da jornada da fé. O comportamento exemplar condicional é meninice, enquanto o incondicional é maturidade. Deixa eu explicar rapidamente. Quando eu me comporto condicionalmente para ganhar alguém para Cristo, isso aqui é imaturidade. Porque a minha atitude de servir deve ser fruto da minha obediência a Deus. A fé sem obras é morta. Então, quando eu exerço a obra, quando eu pratico o bem, quando eu tenho o meu comportamento bom em Cristo, quando eu dou um bom testemunho, isso aqui é fruto da fé que eu tenho. Então, porque eu tenho a fé em Cristo, eu tenho obras para mostrar, não para me aparecer, né? Então o comportamento exemplar, ele deve ser incondicional, porque os olhos do Senhor estão voltados para nós. Então nós prestamos conta a Ele. A nossa reputação não é nossa responsabilidade direta, é secundária. A nossa obediência é o nosso dever, como cristãos. Quando obedecemos ao Senhor, muitos serão beneficiados, alguns se incomodarão, poderão fazer calúnias, mas nós não temos responsabilidade em cuidar da nossa reputação. Nós temos responsabilidade
de sermos fiéis ao Senhor, fiéis à igreja de Cristo. Porque ainda que sejamos fiéis, obedientes, tenhamos comportamento exemplar, irão fazer calúnia contra nós, porque estarão perseguindo não a nós, mas ao nosso Senhor. Então o cuidado da nossa reputação, o cuidado com a reputação é secundário. O nosso cuidado primário é a obediência ao Senhor. 1 Pedro 3, versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Então, o segundo ponto, mantenham um comportamento exemplar, mesmo em meio às adversidades. Terceiro, esteja preparado para oferecer a esperança que você tem. O texto no versículo 14 diz: estais sempre preparados para responder a todos o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. E se alguém perguntar para você, por que você é assim? Qual a resposta? Porque eu sou da piba. Não, por causa do Evangelho que transformou a minha vida, por causa do Espírito Santo que passou a habitar em mim, e eu posso explicar para você como que isso acontece, porque é assim que está escrito na palavra de Deus, porque Cristo morreu a minha morte, mas eu posso explicar para você por que Ele teve que morrer a minha morte, por que você e eu não fomos mortos naquela cruz, por causa dos nossos pecados. Eu explico para você. Então nós precisamos estar sempre preparados, e existem 5 fases que nós cristãos precisamos passar para termos então este preparo. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para ouvir a palavra de Deus. Neste tempo de tecnologia, então, nem se fala. Só para vocês terem uma ideia, eu uso um aparelho auditivo aqui, ó. Este aparelho auditivo é para surdo, viu? Eu tenho 40% de audição a menos. Às vezes eu escuto vocês falarem comigo, mas eu não entendo algumas coisas. Este aparelho auditivo, eu dou um play aqui no meu celular e eu escuto aqui como se fosse um fone. Então, quando eu vou lavar a louça, por exemplo, e olha que lá em casa não é pouco, lá em casa eu dou um play, eu escuto um sermão enquanto eu estou lavando louça aqui, ó. Então a tecnologia tem nos ajudado a dar oportunidades para ouvirmos a palavra. O que é que você tem ouvido? A que você tem dado atenção? Que tipo de repertório você tem ouvido? Que tipo de mensagem você tem alimentado a sua mente e o seu coração? Então a primeira fase é ouvir. Segundo, ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma experiência com ela. Deus fala conosco, a depender da fase que você está vivendo e a passagem que você está lendo. Terceiro, você vai ouvir a palavra, ler a palavra, mas você vai também estudar aquele contexto bíblico. O que está acontecendo neste meio? O que estava acontecendo aqui neste contexto, né? Então eu preciso compreender, porque isso aqui vai me dar mais clareza do porquê que aquela mensagem foi escrita. E depois de estudar, eu vou meditar na palavra. Agora sim, eu vou tomar para mim aquelas verdades eternas e aplicar na minha vida. Como que eu posso viver isso aqui? Como que eu estou em dívida com esta verdade do Evangelho para as minhas atitudes? E por fim, eu vou aplicar as verdades do Evangelho no meu dia a dia, dentro da minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos. Serei um cristão exemplar, vivendo no meu dia a dia, mas sabendo exatamente por que eu vivo. E se alguém pedir a esperança que há em vós, você desta forma, você estará então devidamente preparado, porque você ouve a palavra, lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra e pratica a palavra. Quem vai tirar isso de você? Ninguém. Mas ainda assim podem difamá-lo, podem caluniar, mas está tudo certo. Se estão caluniando, se estão falando de você, é porque estamos no caminho certo. E por fim, meus irmãos, como ser uma igreja
testemunhal, tenha o favor de Deus a seu favor. No versículo 12 está escrito: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Deus tem misericórdia de nós, que nós sejamos encontrados pelo Senhor como justos e fiéis. Os justos são aqueles que se submetem ao Senhor. Justos são aqueles que foram justificados. O relacionamento com Deus foi reconciliado. E por causa de Deus, a pessoa se torna justa. Não no sentido assim, olha, é uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Não nesse aspecto. Mas uma pessoa justificada pela fé, então ela foi convertida a filho de Deus e não apenas criatura. Seja um apaixonado em conhecer cada vez mais a sua palavra e seja um perseverante em obedecer cada vez mais a sua palavra. E desta forma, então, você terá o favor de Deus a seu favor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, antes da conclusão, diz, eu acho que vai aparecer no telão. Obrigado, Aninha. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar e sejam compassivos. Aqui as atitudes, gente. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados. Nós fomos chamados para quê? Para bendizer. Pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. O Senhor se voltará a você se você for fiel a Ele. Aí há um preço a ser pago, não para ser salvo. Não para ser salvo, somos salvos pela graça. Mas o Senhor, você alegrará o seu Deus. Você alegrará o seu Deus com a sua fidelidade a Ele. Aliás, o que o Senhor espera de nós é obediência. E quando somos obedientes, então, temos a graça do Senhor em nosso favor, voltado para nós. E não apenas quando as câmeras estiverem ligadas, ou quando eu estiver no meio dos crentes, ou no meio de pessoas. Então aqui eu vou me comportar condicionalmente, porque vai que, né? Eu tenho que dar meu testemunho, eu tenho que cuidar da minha reputação. Não é isso. Não é de fachada que o crente vive. O verdadeiro cristão genuíno, ele é testemunha viva em qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo estando sozinho. Para concluir, meus irmãos, nós somos chamados a ser testemunhas vivas de Cristo em um mundo que não conhece a sua graça. Nosso bom comportamento em Cristo é uma forma poderosa de fazer a diferença. Estejamos preparados para compartilhar nossa esperança, mantendo uma boa consciência e dispostos a sofrer, se necessário, por fazer o bem. E por fim, que o Senhor nos ajude a sermos sempre fiéis em nosso testemunho, para que, através de nós, seu nome seja glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor, ajude-nos a viver de acordo com o exemplo de Cristo, sendo testemunhas fiéis de sua graça e amor. Capacite-nos a fazer o bem, mesmo quando enfrentarmos oposições, e a compartilhar nossa esperança com mansidão e respeito, e que as nossas vidas sejam de fato um reflexo do teu caráter para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.